Fala galera, vamos para o segundo vídeo do episódio rumo a $1 milhão. Vocês devem ter percebido que eu dei uma sumida e também vocês devem estar percebendo uma outra coisa. A gente tem aqui um cenário todo novo, um estúdio novo que a gente fez. Por isso até que eu sumi, né? Não estava conseguindo investir na carteira, tive que investir todo o meu dinheiro no estúdio. Brincadeira à parte, eu investi sim no mês de novembro, dezembro e agora no começo de janeiro. E eu vou mostrar para vocês onde foram meus aportes e como a carteira tem se comportado. Geralmente eu sempre faço o aporte no começo, no meio e um pouquinho no final do mês. Então no dia 5 de novembro eu fiz alguns aportes, tanto em ETFs, que foi o ETF QQQ, que eu comprei $2.635, e eu também aumentei o ETF RSP, que é o Equal Weighted, que eu coloquei $2.507. Eu vou deixar aqui o link, para quem não conhece ainda ou não ouviu falar desses ETFs, de um outro vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu explico no detalhe aonde eles investem. E eu também comecei a aportar nessa carteira pública em criptomoedas. Nossa, Victor, você só começou a comprar Bitcoin agora? Não, já faz um tempo que eu compro Bitcoin. Tem até um vídeo aqui no canal de alguns meses atrás, quando eu comprei, ele estava até na baixa, quase $59 mil, quando ele teve uma queda, por volta do dia 4 de agosto, se eu não me engano. Vou deixar o link também, onde eu ensino como você consegue guardar de forma segura as suas criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Solana. E quanto que eu fiz de aporte? Eu aportei R$20 mil em 3 ativos, R$10 mil em Bitcoin, R$5 mil em Ethereum e R$5 mil em Solana. Então vamos ver como os ativos performaram no mês de novembro. Produção, coloca na tela aqui. O RSP, como a gente pode ver, ele teve uma alta significativa no mês de novembro, dezembro também, e depois teve uma queda agora no começo do ano. Tá? O SPY, que é um outro ativo que a gente tem na carteira, que é o S&P 500, também subiu no mês de novembro e agora no começo do ano teve uma leve queda. O QQQ, que é aquele índice das principais ações de tecnologia dos Estados Unidos, subiu bem no mês de novembro, dezembro, teve uma queda também, como todo o mercado americano agora em janeiro, mas eu tenho boas perspectivas para esse ano de 2025. E o que trouxe muita alegria na carteira, a gente vai ver até o resultado final dela, foi as criptomoedas, principalmente no mês de novembro, que a gente comprou aqui no começo do mês por volta dos $68 mil, um pouco antes da vitória da eleição do Donald Trump. No mês de novembro, o Bitcoin subiu muito próximo dos $100 mil, até acredito que por alguns segundos chegou a bater os $100 mil, e depois em dezembro ele realmente ultrapassou a marca dos $100 mil. Agora em janeiro ele tem dado uma recuada, está por volta de $95 mil, o que é normal, nada sobe em linha reta, mas eu sigo muito confiante nas criptomoedas, não para o curto prazo, pensando num trade rápido, e sim para o longo prazo. Aliás, nossa meta aqui é chegar no $1 milhão, né, pessoal? E eu não acho que eu vou conseguir isso num espaço de tempo tão curto. E o Ethereum, se a gente ver, também em novembro teve uma alta muito relevante, foi um ponto de entrada excelente que a gente teve, que eu tive na verdade, né? Espero que você teve também, caso você tenha comprado. Em janeiro teve uma queda também, o que é normal, uma correção do ativo. Altcoins, como o Ethereum e o Solana, são muito mais voláteis que o Bitcoin, então quando o Bitcoin cai 10%, 15%, as altcoins podem cair 20%, 30%. E Solana também, se a gente ver, se comportou parecido com o Ethereum, teve uma alta muito forte em novembro e agora no começo do ano caiu, voltou a subir um pouquinho. E vamos ver como isso reflete no nosso patrimônio. Aqui a gente tem a visão macro da carteira, que mostra que 67% do portfólio está onshore e 33% do patrimônio está offshore. Na verdade, a parte offshore é até maior, é porque nesse nosso relatório ele está pegando o valor das criptomoedas em reais, tá? Então mostra que são valor onshore, mas na verdade a gente pode considerar, se a gente quiser olhar em dólar, uma parte offshore também, porque as criptomoedas são negociadas em dólar. Então tem 52% na conta brasileira do BTG, 33% na conta internacional e 13% e 15% na verdade na Binance. Aqui eu só coloquei como uma referência, que também é um parceiro nosso. Na verdade eu não deixo meu dinheiro em nenhuma corretora, eu sempre coloco na minha Cold Wallet. Então até o momento a gente já tem R$194.493, sendo que onshore são 130 mil e offshore $10 mil.
Então vamos ver como esses ativos performaram na nossa carteira. Se a gente pega a rentabilidade acumulada onshore desde outubro, rendeu 8,39% no ano. Uma rentabilidade excelente se a gente compara com o CDI, que foi 2,68%, o IPCA 1,30% e o Ibovespa, que caiu menos 8,75% nesse período. Vale lembrar que as criptomoedas aqui estão entrando na parte onshore, porque nesse relatório está mostrando elas em reais. Só que a gente sabe que elas são cotadas em dólar. Então, quando você vai comprar um Bitcoin, Ethereum, Solana, você sempre vai ver o par em dólar. Mas no caso aqui do relatório, eu vou estar mostrando ele como se fosse na carteira onshore. E a parte offshore, a gente teve um mês de novembro muito forte, que a carteira subiu bem, só que dezembro ela caiu e terminou o ano zerada. Se a gente olha o S&P, ele teve uma rentabilidade um pouco superior. Por quê? Porque eu tenho o S&P, mas não é o único ETF que eu tenho na minha carteira. Eu tenho alguns outros ETFs também. Só que em contrapartida, o dólar se valorizou. Ele fechou no ano em torno de 6,20. Então aqui também existe a valorização do dólar que eu não estou colocando na conta. E como que fica a carteira hoje? Patrimônio investido que finalizou o ano foi R$ 194.493, dividido 52% numa corretora nacional, que é o BTG, 33% na conta internacional e outros 15%, que é que eu coloquei a Binance, mas eu já sei, você sabe também se você assistiu o meu último vídeo, que a gente não deixa nossas criptomoedas em corretora nenhuma. A gente coloca na nossa Cold Wallet. E se a gente olha o que é mais importante, o nosso patrimônio final em dólar, a gente está com 31.408 dólares. Ou seja, já temos 3% da nossa meta ao caminho do 1 milhão de dólares. E uma coisa legal aqui também desse relatório, que a gente faz para todos os clientes que estão ativos na B2 Advisor, a gente mostra também a classe de ativos para eles poderem acompanhar. Então, se a gente olha hoje, eu tenho 52% em crédito global, sendo um fundo Absolute Hydra, que foi uma excelente escolha. Ele é um fundo que, além dele ser isento de imposto de renda, ele tem superado o CDI, só que também eu fiz uma escolha que não foi tão assertiva. E isso você tem que tomar bastante cuidado e prestar bastante atenção, que é comprar ativos pré-fixados. Eu comprei uma LCA 12% ao ano, isenta, achando que era uma boa no momento, só que hoje a Selic já está 12,25 e a tendência é que ela continue subindo. E a gente encontra as LCAs, LCIs no mercado a 13%, 14% ao ano. Então realmente não foi uma boa escolha, mas eu coloquei um percentual bem pequeno do patrimônio. Aqui é 15%, mas eu já sabia que esse patrimônio vai estar crescendo ao longo dos próximos meses. Na parte de renda variável, a gente tem quase 30% nos ETFs S&P 500, o SPY, o QQQ, que é de tecnologia, e também o RSP, que é aquele ETF onde ele é equal weighted. Tem vários segmentos, cada um tem uma porcentagem. Se você não assistiu o vídeo, eu volto a falar, assiste que ele é muito bom. E também a gente tem um outro percentual em ativos alternativos, que nada mais é que criptomoedas, e também no nosso fundo de renda fixa, Money Market, que é um fundo conservador, onde eu vou estar fazendo também a minha reserva de emergência em dólares, tá bom? Eu vou falar também do aporte que eu fiz agora, no começo do ano, em janeiro. Então eu aportei no dia 2 em duas empresas que muito provavelmente vocês conhecem ou já ouviram falar, NVIDIA e Tesla. Então eu aportei 812 dólares em cada uma delas. Eu peguei Tesla principalmente porque ela teve um evento, vocês devem ter acompanhado, que pode ter sido um suposto ataque terrorista, um problema no carro, mas que explodiu um carro da Tesla, um Cybertruck. E nos dias seguintes, além de dados divulgados pela empresa que não foram tão bons, a ação da empresa caiu muito, mais de 6%. Era uma empresa que eu já queria comprar, eu aproveitei para colocar no meu portfólio. E a NVIDIA é uma empresa que eu confio muito, mesmo já tendo subido bastante, né, nos últimos anos e os últimos meses. Eu acredito que nos próximos anos ela tende a continuar subindo, principalmente porque a inteligência artificial está apenas no começo. E claro, coloquei um percentual não muito grande da minha carteira. Então por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desses novos aportes, da rentabilidade que eu tenho tido. E realmente investir colocando a cara a tapa não é fácil mesmo, porque
Você investe um mês, no mês seguinte você vê que você fez uma cagada, mas é bom para trazer essas reflexões para você e para vocês não cometerem esses erros. Grande abraço!